Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a uma história de como as emoções reais podem sobreviver a erros, medos e ao passar do tempo. Se esta história tocar o seu coração, por favor, curtam este vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdos inspiradores. O que acontece quando um homem que se achava completo descobre que o que lhe faltava estava bem à sua frente? Preparem-se para uma jornada de redenção que desafia o destino. O preço da arrogância. Benjamin Corte, aos 34 anos, era o tipo de homem sobre o qual as pessoas liam em revistas. Rico, brilhante, intocável, ele havia subido nas fileiras da elite financeira mais poderosa de Lisboa e agora se sentava no topo como diretor executivo da Corte Holdings, uma firma de investimento internacional. Sua agenda era lotada até o último minuto. Viajava de primeira classe, comia sozinho, dormia pouco e não confiava em ninguém. Para ele, as relações eram distrações e a família uma fraqueza que não podia se permitir. Em seu mundo, o amor tornava os homens moles e os homens moles não sobreviviam. Olivia Santos, com seus 26 anos, vivia em um universo completamente diferente. Ainda estava pagando empréstimos da Faculdade de Arte e dividia um apartamento com outros 2 criativos em dificuldades no bairro de Alfama. Ela pintava de dia e trabalhava como assistente de designer de interiores à noite, apenas para poder pagar as contas. Apesar do caos, ela irradiava esperança. Seu sonho era simples: abrir sua própria galeria, vender arte suficiente para viver modestamente e encontrar alguém que visse a beleza não apenas em seu trabalho, mas nela. Ela acreditava no amor como as crianças acreditam em contos de fadas. Completamente. Seus mundos colidiram por puro acidente. Olivia havia sido contratada para ajudar a decorar a área de recepção da nova sede da Corte Holdings no centro de Lisboa. Ela nunca esperou que Benjamin sequer aparecesse, muito menos que parasse atrás dela uma tarde e comentasse sobre sua escolha de luminárias. Demasiado suaves, ele disse, com os braços cruzados e a voz aguda. Ela se virou, assustada, e se deparou com olhos de um castanho escuro e penetrante, tão intensos que quase a fizeram esquecer como respirar. Ela não concordou com ele de imediato. Demasiado suaves para quê? Para um escritório ou para o seu ego? Ele riu, e pela primeira vez em anos, algo se abriu nele. Não era apenas sua aparência, embora ela fosse deslumbrante, com um cabelo loiro platinado e olhos azuis claros. Era sua coragem. Ela não se intimidou, não tentou impressioná-lo. Ela o desafiou. Intrigado, ele se ofereceu para levá-la para jantar. Estritamente profissional, ele disse. Mas ambos sabiam que não ficaria assim. As jantares se transformaram em noites, as noites em fins de semana. Eles viveram em uma bolha de tempo roubado, onde ele a ensinou a ir mais devagar e ela o ensinou a sentir. Durante 3 meses, eles se equilibraram à beira de algo que nenhum dos 2 havia esperado. Algo assustador e real. Mas, quando começou a parecer algo sólido, algo permanente, Benjamin recuou. Em uma manhã tranquila, com a luz dourada invadindo o apartamento de Olivia, ele estava de pé perto da varanda, com as mãos nos bolsos. Ela ainda estava aninhada na cama, sonolenta e sorrindo. Foi então que ele disse a frase que mudaria tudo. Não preciso de uma família, Olivia. Eu não sou assim. Não posso ser o que você precisa. Sua voz era monótona, ensaiada. Parecia que outra pessoa estava falando por ele. Ela se sentou.
confusão se transformou em dor, mas ele já estava vestindo o casaco. Sem discussão, sem adeus. Apenas o silêncio enquanto ele fechava a porta e saía de sua vida. Olivia não chorou de imediato. Simplesmente se sentou ali, naquela sala semi-iluminada pelo sol, se perguntando o que havia dado errado, como alguém podia tocar sua alma em um dia e ir embora no seguinte como se nada importasse. Ela não sabia que essa seria a última vez que o veria. A verdade e a fuga. Por muito tempo, Olivia não soube de Benjamin novamente. Não houve chamadas, nem mensagens, nem sequer um frio e-mail corporativo. Era como se ele a tivesse apagado da mesma maneira que eliminava projetos não rentáveis de sua vida sem hesitação. Nos primeiros dias após sua partida, ela estava entorpecida. Continuava pensando que talvez ele voltasse. Talvez só precisasse de tempo. Talvez estivesse com medo. Mas o tempo passou, e todos esses talvez se transformaram em um silêncio que encheu seu apartamento como uma névoa. Ela tentou pintar, mas a tela permaneceu em branco. Suas mãos não se moviam. Suas cores já não faziam sentido. 2 semanas depois, ela estava de pé, descalça, no pequeno banheiro de seu apartamento, olhando para 2 linhas rosadas em um teste de gravidez. Ela piscou. Em seguida, olhou novamente, como se o resultado pudesse mudar se ela olhasse com força suficiente. Seu coração batia forte, mas seu corpo estava paralisado. Tudo dentro dela lutava entre a incredulidade e um pânico crescente. Ela sentou-se no chão frio, abraçando os joelhos, e deixou a verdade se instalar. Estava grávida, do filho de Benjamin Court. Por horas ela ficou sentada ali, sem se mover, mal respirando. Não era apenas o choque de se tornar mãe, era a certeza avassaladora de que teria que fazer isso sozinha. O homem que a havia olhado nos olhos e tocado seu coração também lhe havia dito, sem hesitação, que não queria uma família. Ela ainda podia ouvi-lo como um eco cruel. Eu não sou assim. Bem, ela era agora. No início, ela pensou em ligar para ele. Chegou a redigir uma mensagem tarde da noite. Preciso te dizer algo. Por favor, me ligue. Mas não a enviou. Ela imaginou como seria, como ele reagiria, ou pior, como ele não reagiria. E se ele dissesse para ela se livrar do bebê? E se ele oferecesse dinheiro e nada mais? E se ele não dissesse absolutamente nada? Ela apagou a mensagem e prometeu a si mesma que não imploraria a um homem para ser pai. 1 semana depois, Olivia arrumou as malas e se mudou de Lisboa. Não lhe restava nada ali, nem o apartamento que ainda cheirava ao perfume dele, nem as ruas que o lembravam a cada esquina. Ela pegou o comboio para o norte, para um vilarejo nas montanhas de Serra da Estrela, onde sua tia Helena tinha uma pequena fazenda. O ar era limpo, as pessoas amigáveis, e o mais importante, ninguém a conhecia lá. Era um lugar para ela desaparecer e começar de novo. Os meses se arrastaram, cada um marcado por náuseas, exaustão e a dor silenciosa de sentir falta de algo que nunca lhe pertenceu por completo. Helena se tornou sua rocha. Nunca fazia perguntas que sabia que Olivia não estava pronta para responder. Juntas, prepararam o quarto do bebê em um dos quartos de hóspedes, com vista para o pomar de macieiras. Olivia pintou as paredes de um cinza azulado suave e encheu o quarto de luz, na esperança de que seu filho nunca sentisse a escuridão que ela havia conhecido. Quando Jacobo nasceu numa manhã com névoa de março, o mundo pareceu parar. Ele chegou aos seus braços chorando, imperfeito, com uma cabeça cheia de cabelo castanho escuro e olhos tão profundos e familiares que Olivia engasgou. Ele não apenas se parecia com Benjamin, ele era um espelho.
Ela o segurou com força contra o peito e chorou pela primeira vez em meses. Não porque estivesse assustada, não porque estivesse sozinha, mas porque nunca havia sentido um amor tão avassalador em toda a sua vida. Ela o nomeou Jacobo Elias Rios e assinou a certidão de nascimento com as mãos trêmulas. Não havia nome de pai, apenas o dela. Ela havia escolhido isso. Ela o criaria sozinha, cada noite sem dormir, cada canção de ninar, cada mamadeira. Ele era dela. E mesmo quando estava exausta até os ossos e suas mãos estavam cobertas de tinta, fórmula ou lágrimas, ela nunca se arrependeu de tê-lo. No entanto, às vezes, na quietude da noite, quando Jacobo dormia aninhado contra ela e a fazenda estava completamente silenciosa, ela se perguntava se Benjamim pensava nela alguma vez, se ele algum dia saberia o que perdeu. Se ele olharia nos olhos de alguma criança um dia e reconheceria algo que uma vez foi seu. Mas ela não se permitia ficar nesses pensamentos por muito tempo. Agora ela tinha Jacobo, e isso era o suficiente. A pintura da redenção. Benjamin Corte estava no 57º andar de um arranha-céu no centro de Lisboa, olhando para a cidade que uma vez conquistou com precisão implacável. O horizonte não havia mudado, mas algo dentro dele, sim. Ele não sabia quando começou. Talvez tenha sido depois da terceira noite sem dormir seguida, ou da quinta vez que ele fechou um negócio de milhões de euros e não sentiu absolutamente nada. Ele tinha o apartamento, os prêmios, o respeito de todas as salas de reunião em que entrava. Mas ultimamente o silêncio de seu próprio sucesso havia se tornado ensurdecedor. Ninguém questionava suas decisões, ninguém desafiava sua visão e ninguém tocava seu coração. Não desde ela. Por muito tempo, ele tentou tirar Olivia de sua mente. Ele enterrou a memória dela sob jornadas de 12 horas, jantares de negócios sem sentido e distrações caras. Ele disse a si mesmo que tinha sido um caso de curta duração. Nada mais, mas a verdade o consumia durante as horas de silêncio, a forma como ela o olhava sem expectativas. A forma como ela ria quando ele era sério demais, como uma vez pintou uma tempestade só porque ele disse que odiava a chuva. Ela havia visto através dos ternos afiados e do poder polido. Ela o amou antes mesmo de ele saber o que era o amor. E ele jogou tudo fora com uma única frase. Ele nem sequer percebeu o quanto sentia falta dela até parar de fingir que não sentia. A mudança começou lentamente. Ele parou de aceitar convites para eventos depois do expediente. Ele recusou férias com conhecidos que não se importavam. Ele se pegava olhando pela janela mais do que para os relatórios do conselho. Ele estava perdendo o foco e seu assistente começou a notar. Ela sugeriu suavemente que ele tirasse um ano sabático, mas a ideia de se afastar de seu império o aterrorizava mais do que o próprio vazio. Então ele ficou, movendo-se pelos movimentos de uma vida à qual ele não se sentia mais conectado. Em uma tarde chuvosa de outubro, ele compareceu a um leilão de caridade organizado por uma das fundações associadas da Corte Holdings. Ele não estava interessado no evento, mas as aparências importavam, e ele precisava lembrar a imprensa de que ainda estava no controle. Enquanto ele passava por uma exposição de obras de arte doadas, algo o fez parar. Um quadro pendurado na parede, um bosque no início do inverno. A luz fria se infiltrava pelas árvores nuas, e ao longe, uma pequena figura caminhava sozinha. O nome abaixo da peça fez seu coração saltar. Olivia Santos. Era inconfundivelmente o estilo dela. Cru, emocional, profundamente vivo. Ela sempre pintava
como se estivesse sangrando sentimentos na tela, e esta peça não era exceção. O desespero na imagem o atingiu de uma forma que nada mais havia feito em anos. Uma mulher perto do quadro notou sua atenção e sorriu. Lindo, não é? É uma artista de um pequeno vilarejo na serra. Acabou de abrir uma pequena galeria lá. Mãe solteira, eu acho. Toda uma história. Benjamin sentiu seu corpo inteiro congelar. As palavras ressoaram em sua mente. Mãe solteira. A serra. Não podia ser, mas de alguma forma fazia sentido demais. Quando ele chegou em casa naquela noite, sentou-se sozinho em sua sala de estar e a procurou online. Ele encontrou a galeria facilmente. Tinha um site modesto com fotos granuladas, datas de próximas exposições e uma página dedicada à artista. Lá estava ela, sorrindo com um cansaço suave nos olhos, em pé ao lado de um menino pequeno que não parecia ter mais de 2 anos. O menino tinha cabelo castanho escuro, uma expressão séria e olhos que quase o fizeram perder o fôlego. Os olhos dele. Benjamin ficou olhando para a tela em um silêncio atordoado. Ele rolou para baixo, esperando por uma legenda, algo que confirmasse o que ele já sabia em seu âmago. Uma imagem mostrava o menino segurando um pequeno pincel, passando tinta em um papel enquanto Olivia ria atrás dele. Era um momento tranquilo e sincero, tão simples e alegre, que quebrou algo profundo dentro de Benjamin. Ele se recostou em sua cadeira, com as 2 mãos no cabelo e sussurrou: "Oh, meu Deus!" A sala parecia mais fria, mais pesada. Todos os anos que ele disse a si mesmo que não era feito para a família, todos os momentos em que ele disse que não acreditava no amor, todos eles desmoronaram ao seu redor com um olhar para o rosto de uma criança, um rosto que refletia o dele. Na manhã seguinte, Benjamin não foi para o escritório. Em vez disso, ele reservou um voo para a serra. Sua assistente ficou surpresa, mas ele não deu explicações. Ele arrumou as malas rapidamente sem saber o que ia dizer ou o que encontraria, apenas sabendo que não podia ignorar isso. Não mais. Durante o voo, ele reviveu cada memória que tinha de Olivia. Sua risada na escadaria, seus dedos manchados de tinta descansando em seu pulso. A decepção dela na manhã em que ele partiu. Ele se odiou por não ter ligado, por ter assumido que ela ficaria bem sem ele, por nunca ter considerado que ela poderia ter precisado dele. À medida que o avião descia sobre as colinas verdes e os vilarejos tranquilos da serra, Benjamin sentiu algo que não sentia há anos: medo. Não o medo do fracasso ou da perda financeira. Isso era algo mais profundo. Ele estava prestes a enfrentar as consequências de uma decisão que ele tomou tão facilmente, sem nunca imaginar o que custaria a uma família que ele nunca soube que queria. O confronto e a esperança. O vilarejo estava tranquilo de uma forma que fez Benjamin sentir que ele havia entrado em outro mundo. As estradas eram estreitas e se curvavam suavemente através de colinas pintadas com as cores do outono. As árvores brilhavam com tons de âmbar e carmesim, e o ar cheirava a fumaça de madeira e terra úmida. Ele dirigiu pelo pequeno vilarejo em uma carrinha alugada, seguindo as instruções que ele havia anotado do site da galeria. Ela estava aninhada perto da borda do vilarejo, cercada por grama alta e uma velha cerca de madeira que claramente havia sido pintada à mão. O letreiro na frente era simples: Galeria e Estúdio Santos. Sem luxo, sem faixa de inauguração. Apenas um nome: o nome dela. Ele estacionou e sentou-se no carro por alguns minutos, inseguro se tinha o direito de entrar. Seu coração batia desconfortavelmente em seu peito. Uma sensação desconhecida para um homem que havia construído sua vida controlando cada variável. Mas isso não era negócio. Isso era o passado colidindo com o presente, cru e sem filtros. Finalmente, ele saiu e caminhou em direção à porta da frente.
O som da gravilha rangendo sob seus sapatos era anormalmente alto na quietude. Ele parou com a mão na maçaneta, respirou fundo e empurrou a porta para abri-la. O espaço interior era quente e modesto, com pisos de madeira, vigas expostas e telas que cobriam as paredes como janelas para a alma de Olivia. Ele reconheceu o trabalho dela instantaneamente. Cada pintura parecia uma memória presa em cores. Uma mulher atrás do balcão olhou para cima com um sorriso educado. "Bem-vindo, sinta-se à vontade para dar uma olhada", ela disse suavemente. Benjamin assentiu, mas não falou. Seus olhos vasculharam a galeria, procurando por ela, sem saber o que ele diria quando a visse. Ele não teve que procurar muito. Ela apareceu da parte de trás da loja um momento depois, segurando uma chávena e ajustando a manga de seu casaco. Seu cabelo estava preso frouxamente, alguns fios caindo em seu rosto. E embora ela parecesse mais velha, talvez um pouco cansada, ela ainda era Olivia. Ainda deslumbrante de uma forma que não tinha nada a ver com maquiagem ou roupas. Ela congelou quando o viu. Seus olhos se arregalaram, a cor fugiu de seu rosto e a chávena em sua mão tremeu ligeiramente antes que ela a colocasse em uma mesa próxima. Ele ficou parado, inseguro se deveria falar primeiro. Ele podia ver uma dúzia de emoções cruzando o rosto dela. Choque, confusão, dor e algo mais que ele não conseguia nomear. "Olivia", ele disse, sua voz baixa e hesitante. "Olá." Soou dolorosamente pequeno, quase absurdo depois de 2 anos de silêncio. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou lentamente em direção a ele, seus passos cautelosos como alguém que se aproxima de um animal ferido. Quando ela estava perto o suficiente para olhá-lo nos olhos, ela perguntou: "O que você está fazendo aqui, Ben?" Ele engoliu em seco, lutando para encontrar as palavras. "Eu não sabia sobre a galeria, sobre a criança." Ele parou, incapaz de terminar a frase. Sua garganta estava tensa demais. Olivia cruzou os braços, não por raiva, mas para se preparar. "Então agora você sabe", ela disse em voz baixa. "O que você quer de nós?" A palavra nós o atingiu como um soco no peito. Ela não estava mais sozinha. Não era mais apenas sobre ela. Agora havia uma criança, o filho dele. "Filho, eu não sei o que quero", ele admitiu honestamente. "Eu simplesmente vi a foto dele e eu soube. Eu tinha que vir." Olivia não disse nada por um longo momento. Em seguida, com uma calma precisa, ela disse: "Ele tem 2 anos e meio. O nome dele é Jacobo e ele é tudo para mim. Você partiu antes que eu tivesse a chance de te contar." Benjamin sentiu uma onda de culpa tão forte que quase o derrubou. Ele a olhou. Realmente a olhou e viu a força em seu rosto, a resiliência tranquila. Ela passou pela gravidez, pelo parto e pela criação de uma criança sem ele. E, no entanto, estava ali, firme, inabalável. "Eu cometi um erro", ele disse. "Eu pensei que estava te protegendo, que não podia ser aquele homem, que eu simplesmente arruinaria tudo se ficasse." Sua voz falhou um pouco, e ele odiou o quão vulnerável soava. "Eu não percebi o que estava deixando. Eu não percebi como isso se sentiria." A expressão de Olivia se suavizou, mas apenas um pouco. "O que você sente exatamente, Ben? Arrependimento? Curiosidade? Ou algo real?" Suas palavras não eram cruéis, eram cuidadosas. Ela precisava saber e tinha todo o direito de perguntar. Antes que ele pudesse responder, uma pequena voz atrás dela gritou: "Mamãe!" Olivia se virou e lá estava ele, Jacobo. Ele saiu correndo do corredor de trás, seus pequenos sapatos ecoando no chão de madeira.
Ele tinha um lápis de cor em uma mão e uma mancha de tinta em sua camisa. Quando viu Benjamim, parou abruptamente e inclinou a cabeça, estudando-o. Benjamim se ajoelhou instintivamente, inseguro se a criança se aproximaria. Jacobo olhou para Olívia, depois de volta para o estranho com os olhos castanhos que refletiam os seus. "Este é o senhor Benjamim", disse Olívia suavemente, sua voz tensa, mas firme. Jacobo piscou. Em seguida, ele ofereceu o lápis de cor como se fosse uma oferenda de paz. Benjamim o pegou com o coração batendo em seu peito. "Olá, Jacobo", ele disse suavemente. "Estou de verdade feliz em te conhecer." A criança não respondeu. Apenas olhou para ele por um longo momento antes de se virar e correr de volta para os fundos da loja. Como se tivesse decidido que isso era suficiente por hoje. Benjamim se levantou lentamente, segurando o lápis de cor como se fosse algo sagrado. Olívia o olhou e em seus olhos ele viu algo que mudava. Não era perdão. Ainda não, mas talvez o primeiro vislumbre de uma possibilidade. Sem dizer outra palavra, ela caminhou até a porta e a abriu. Ele a seguiu. Quando ele saiu, ela disse em voz baixa: "Não sei o que isso significa ainda, mas eu preciso de tempo e espaço. Não é mais só sobre você." Ele entendeu, incapaz de discutir. Ela o olhou uma última vez, depois fechou a porta suavemente atrás dela. Benjamim ficou no alpendre, sozinho, segurando o lápis de cor de uma criança na mão, como se pesasse mais do que todo o ouro de seu império. A lição do silêncio. Benjamim não foi embora do vilarejo naquele dia. Ele não podia. Depois de ver Jacobo, depois de ouvir Olívia dizer seu nome com tanta força silenciosa e dor contida, algo dentro dele mudou tão profundamente que a própria ideia de voltar para sua antiga vida parecia insuportável. Ele se hospedou em uma pequena pousada nos arredores do vilarejo, uma quinta convertida com chão de madeira que rangia e cortinas floridas, e sentou-se na cama por horas, olhando fixamente para o lápis de cor que Jacobo lhe dera. Era laranja, gasto, com marcas de mordidas em uma ponta. Um pedaço de uma criança. Uma criança que tinha seus olhos, seu cabelo, sua presença. Uma criança cuja existência ele não sabia até 24 horas antes. Na manhã seguinte, depois de mal ter dormido, Benjamim caminhou até a galeria. Ele não entrou. Parou do outro lado da rua com um café na mão, observando pela grande montra enquanto Olívia abria. Ela não o viu, ou se viu, não o reconheceu. Seus movimentos eram concentrados e precisos. Ela acendia as luzes, ajeitava os quadros, ajustava uma pequena exposição perto do balcão. Parecia alguém que havia criado algo do nada e o protegido com uma dedicação silenciosa e diária. Vê-la causou-lhe uma dor interna. Ele havia perdido tudo. A gravidez dela, o nascimento de Jacobo, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. A culpa era uma coisa física agora, pressionando seu peito. Mais tarde naquele dia, ele lhe enviou uma mensagem. Apenas uma. Estou no vilarejo, não espero nada, só quero conversar, quando estiver pronta. Ela não respondeu de imediato. Passou um dia, depois 2. No terceiro dia, ele estava caminhando pela rua principal quando a viu sair da pequena mercearia com uma sacola de maçãs e uma garrafa de leite. Instintivamente, ele se ofereceu para ajudar e, para sua surpresa, ela o deixou pegar uma das sacolas. Eles caminharam lado a lado em silêncio por um tempo. Ela não perguntou por que ele ainda estava lá e ele não a pressionou para falar. Foi o suficiente apenas caminhar juntos,
por mais tenso que o silêncio entre eles fosse. Naquela noite ela ligou. Sua voz era tranquila, controlada. Se você quiser conversar, venha amanhã de manhã. Jacobo estará no pré-escolar. Ele aceitou sem hesitar. Na manhã seguinte, Benjamin retornou à galeria, mas desta vez ela o conduziu ao pequeno apartamento no andar de cima. Era modesto e cheio de calor. Paredes pintadas à mão, alguns brinquedos espalhados, livros infantis cuidadosamente empilhados em uma mesa de apoio. Ele podia ver a vida que ela havia construído, um quarto de cada vez. Ela serviu chá para os dois e sentou-se à sua frente na pequena mesa da cozinha com as mãos envoltas em sua chávena, como se precisasse do calor para se acalmar. "Eu não te odeio", ela começou. "Mas eu não posso fingir que você não me magoou." Sua voz não tremeu. "Você tomou uma decisão, uma clara. E eu vivi com as consequências enquanto você continuava a construir seu império." Benjamin ouviu sem interromper. Ele esperava raiva, talvez lágrimas. Mas a calma em sua voz tornou a situação pior. Não era uma dor dramatizada. Era a verdade. Sem adornos, inegável. "Eu sei que não mereço nada de você", ele disse em voz baixa. "Mas eu preciso dizer isso. Eu tomei essa decisão por medo. Eu não sabia como amar alguém sem perder o controle. Eu pensei que se eu ficasse com você, eu arruinaria tudo. Então eu fui embora, pensando que estava te protegendo de mim, mas foi a pior decisão que já tomei na minha vida." Olivia não respondeu de imediato. Ela tomou um gole de seu chá e olhou pela janela, onde as árvores estavam apenas começando a ficar douradas. Quando ela finalmente falou, sua voz era mais suave. "Eu o criei sozinha. Cada decisão, cada febre, cada noite em que ele acordava chorando, eu estava lá. E eu ficava pensando, não apenas em você me deixando, mas no homem que ele poderia ter tido como pai, se você tivesse ficado." "Eu quero ser esse homem", disse Benjamin, não implorando, mas honesto, "mesmo que eu esteja atrasado, mesmo que seja difícil. Não estou aqui para te pedir nada. Eu só quero a chance de conhecê-lo, de estar lá para ele agora." "E o que vai acontecer quando você se cansar?" ela perguntou, encontrando seus olhos. "Quando a novidade se desgastar e sua vida real te chamar de volta, ele terá que se perguntar por que o homem com os olhos dele desapareceu novamente?" Ele sentiu essa pergunta como uma facada. "Eu não vou desaparecer, não de novo. Eu não sou quem eu era há 2 anos. Eu sei que vai levar tempo para provar isso. Eu não espero que você confie em mim. Mas eu vou conquistar isso. Todos os dias, se for preciso." Houve um longo silêncio entre eles depois disso. Não houve declarações dramáticas. Não houve uma reconciliação repentina. Mas algo mudou. Uma fresta na parede. Uma lufada de ar através de uma janela que estava fechada há muito tempo. Olivia assentiu lentamente e disse: "Ele adora livros. E aviões. Ele constrói coisas com caixas de cereais. Você pode começar por aí." Não foi um convite. Foi um teste. Um caminho a seguir. Estreito, mas real. Benjamin não sorriu ou agradeceu com gratidão exagerada. Ele simplesmente assentiu, entendendo o peso do que ela estava oferecendo. A jornada de uma família. Nos dias seguintes, Benjamin se apresentava na porta do pré-escolar depois da aula com pequenos presentes. Aviões de papel, peças de quebra-cabeça, livros de histórias. Ele nunca a pressionou. Ele deixou Jacobo decidir quanto espaço dar a ele. No início, Jacobo era tímido, mais curioso do que carinhoso. Mas Benjamin não se importava. Ele pegava o que o menino lhe dava: olhares quietos, breves sorrisos, perguntas hesitantes, e os guardava como tesouros. Ele estava reconstruindo não apenas sua conexão com seu filho,
mas a própria base do homem que ele pensava que era. E pela primeira vez em anos, ele não se sentia poderoso ou bem-sucedido. Ele simplesmente se sentia humano e vivo. Jacobo não se apegou a Benjamim de imediato, e Benjamim não esperava que ele o fizesse. A criança era cautelosa, observadora, mais pensativa do que a maioria das crianças de sua idade. Ele olhava para Benjamim de trás da perna de Olívia ou da beira de uma moldura de porta, estudando-o com curiosidade silenciosa, mas mantendo uma distância cautelosa. Benjamim respeitou isso. Ele não tentou conquistar Jacobo com presentes extravagantes ou afeto forçado. Em vez disso, ele se fez presente. Todos os dias, às vezes apenas por alguns minutos depois do pré-escolar, às vezes por mais tempo nos fins de semana, ele trazia pequenas coisas. Um novo conjunto de lápis de cor, um pequeno avião de madeira que ele esculpiu à mão, um livro com páginas cheias de animais coloridos. Mas, acima de tudo, ele trouxe consistência. Ele nunca faltou um dia. Nunca quebrou uma promessa. Olívia observou tudo isso com cautela silenciosa. Ela não interferiu, mas também não encorajou. Ela deixou Jacobo tomar a iniciativa. Ela deixou Benjamim fazer o trabalho, e Benjamim o fez. Ele aprendeu a construir fortes de almofadas e a fazer foguetes de papelão com apenas fita adesiva e imaginação. Ele se sentou no chão e deixou Jacobo pintar suas mãos, seus braços e até mesmo seu rosto. Ele lia em voz alta na hora de dormir, sua voz tremendo na primeira vez que Olívia permitiu, mal confiando em si mesmo para passar as páginas. Às vezes, ele ficava depois que Jacobo adormecia, apenas sentado no sofá com Olívia. O silêncio entre eles era mais suave agora, quase como companheirismo. Uma tarde, Olívia os encontrou lá fora, atrás da galeria, onde o quintal havia se transformado em um pequeno parquinho. Jacobo estava tentando consertar um pequeno trator de brinquedo vermelho que havia perdido uma de suas rodas. Ele estava frustrado, suas pequenas sobrancelhas franzidas. Benjamim se agachou ao lado dele com um pequeno conjunto de ferramentas, mostrando-lhe como realinhar o eixo. Ele falava suavemente, explicando cada passo de uma forma que Jacobo podia seguir. Sua voz cheia de uma paciência que Olívia nunca tinha visto nele. Quando a roda finalmente se encaixou no lugar, Jacobo pulou, aplaudindo. "Você conseguiu!" ele disse, rindo. Mas então ele parou, olhou para Benjamim com aqueles olhos castanhos profundos e acrescentou suavemente, "Obrigado, pai." Olívia ficou paralisada onde estava. Uma lufada de ar ficou presa em sua garganta. Benjamim não disse nada por um momento. Seus olhos se arregalaram e algo em seu rosto mudou. Surpresa, depois algo mais pesado e raro, como incredulidade colidindo com saudade. Ele estendeu a mão lentamente, sem tocar Jacobo, mas apoiando uma mão suavemente no trator consertado. "De nada, campeão," ele disse, sua voz baixa e firme, embora Olívia pudesse ver que seus dedos tremiam ligeiramente. Naquela noite, Benjamim sentou-se em seu carro por quase 1 hora antes de dirigir de volta para a pousada. Ele não chorou. Não exatamente. Mas algo dentro dele se abriu de uma forma que nunca antes o havia feito. Ser chamado de pai não se parecia com nenhum título ou prêmio que ele já havia recebido. Não era poder, não era prestígio, era amor, sem filtro, imerecido e inimaginavelmente precioso. A partir daquele momento, a guarda de Jacobo foi caindo mais e mais a cada dia. Ele começou a correr para a porta quando Benjamim chegava, perguntando se ele podia sentar ao seu lado durante o jantar, oferecendo pequenos tesouros,
uma rocha em forma de coração, um desenho dos três de mãos dadas, uma flor amassada que ele havia encontrado perto dos degraus da galeria. Ele contava a Benjamin histórias sobre seus sonhos e pesadelos, sobre o monstro no armário e o super-herói que ele queria ser. Uma noite, enquanto Benjamin o aninhava na cama, Jacobo sussurrou sonolento: "Estou feliz por você ter voltado." Benjamin beijou a testa dele e respondeu: "Eu também, campeão. Eu também." Olivia observou tudo isso com um coração que se sentia mais pesado e mais leve ao mesmo tempo. Ela havia construído muros por necessidade, por sobrevivência, e agora esses muros estavam sendo derrubados tijolo por tijolo, não através de grandes gestos, mas através da presença, através do esforço, através do tempo. Ela esperava que Benjamin tentasse e falhasse, ou tentasse e fosse embora, mas em vez disso ele ficou. Não apenas por Jacobo, mas também por ela. Ele ajudou a lavar a louça, se ofereceu para ir ao supermercado, lembrou do seu chá favorito e o trouxe sem que ela pedisse. Ele não a pressionou por afeto, não tentou recuperar o que eles uma vez tiveram. Ele simplesmente viveu cada dia com honestidade e paciência silenciosa. E ela começou a sentir algo que pensou que havia perdido: confiança. Em um sábado, depois de um café da manhã, os três caminharam juntos até a feira. Jacobo se sentou nos ombros de Benjamin, segurando uma sacola de maçãs como um prêmio. Olivia riu quando Benjamin fingiu ser um cavalo, trotando enquanto Jacobo gritava de alegria. Ela tirou uma foto que depois emolduraria. As pessoas no vilarejo começaram a falar, é claro. Alguns eram céticos, outros cautelosamente compreensivos. Mas Olivia não deixou que isso a afetasse. Ela tinha passado tempo demais se preocupando com as aparências. Agora, ela só se importava com a pequena e crescente verdade que estava construindo com o homem que uma vez lhe partiu o coração. E agora se apresentava todos os dias para repará-lo. Não houve um momento dramático, nenhum grande gesto que selou sua reconciliação. Aconteceu em camadas, através de histórias compartilhadas, jantares cozidos, desastres limpos, livros lidos na hora de dormir e o conforto tranquilo de duas pessoas que estavam aprendendo a confiar um no outro novamente. E em algum momento, sem nem mesmo perceber, Olivia parou de esperar que a outra sapato caísse. Ela parou de duvidar de sua presença. Ela começou a deixá-lo ficar. O futuro que eles construíram. A primavera chegou ao vilarejo com um lento desdobrar de cores. A neve recuou para uma memória à medida que o verde rastejava silenciosamente pelas colinas e campos. A vida na galeria não se sentia mais como algo temporário. Tinha se tornado de forma inequívoca um lar, não apenas para ela e para o menino, mas também para Benjamin. O que havia começado como visitas semanais havia evoluído silenciosamente para momentos diários, cafés da manhã juntos antes de levar a criança para o pré-escolar. Histórias na hora de dormir compartilhadas no sofá. Aventuras de fim de semana que terminavam com crianças cansadas dormindo no banco de trás e trocas de olhares calmos e contentes no banco da frente. Jacobo os chamava de dias de castelo, e Olivia se pegava rindo de uma forma que não o fazia desde antes de se tornar mãe. Livre, sem reservas, real. Benjamin mudou de maneiras sutis e profundas. Ele não verificava mais seu telefone constantemente. A ambição que uma vez o definiu completamente ainda estava lá, mas já não o consumia. Ele ainda voava para Lisboa uma vez por mês para cuidar dos negócios da empresa, mas sempre retornava com um presente para Jacobo e um buquê de flores silvestres para Olivia.
Ele não tentava impressioná-la com riqueza ou promessas, apenas com tempo, consistência e cuidado silencioso. Ele se ofereceu como voluntário para consertar coisas na galeria, lia artigos de negócios enquanto eles tomavam café da manhã e insistiu para que ela aumentasse seus preços quando um colecionador tentou pechinchar. Ele a via, não apenas como mãe ou artista, mas como uma mulher forte, brilhante e completamente merecedora de mais do que ela havia se permitido esperar. Uma tarde, enquanto todos se sentavam no quintal, Jacobo deitado na grama com seu bloco de desenho e Olívia plantando ervas ao longo da cerca, Benjamin se aproximou com algo na mão. Não era um anel. Ainda não. Mas era uma pequena chave de prata, amarrada com um pedaço de fita azul. Ela olhou para ele, perplexa, e ele se ajoelhou ao lado dela, limpando suavemente a sujeira de sua bochecha. É a chave da casa, ele disse. Só se você quiser. Eu gostaria de pensar nela como sua também, nossa, mesmo. Eventualmente, ela pegou a chave, virando-a em sua mão. Não houve música dramática, nem um abraço de lágrimas. Ela simplesmente se inclinou para a frente e o beijou, suavemente, com ternura, como uma resposta dita em uma língua que só eles entendiam. Jacobo, alheio à mudança tranquila do momento, continuou a desenhar nuvens e árvores, levantando ocasionalmente a cabeça para pedir novas cores. A galeria prosperou nos meses seguintes. Olívia teve uma exposição individual em uma cidade maior próxima, e Benjamin ficou na parte de trás durante seu discurso, aplaudindo com orgulho silencioso. Ele não se apresentou como seu parceiro ou o pai de Jacobo. Ele simplesmente a deixou brilhar, sabendo que ela não precisava de ninguém para se completar, apenas de alguém que a visse por completo. Eventualmente, Olívia se mudou. Aconteceu não com alarde, mas com caixas trazidas uma a uma, um berço remontado no quarto de hóspedes de Benjamin e xícaras de café migrando lentamente de sua cozinha para a dele. Jacobo se adaptou com facilidade, tratando a transição como uma aventura. Ele adorava ter seus livros em 2 lugares, seus brinquedos em 2 cantos da mesma casa. E a cada noite, quando ambos os pais o aninhavam juntos, ele adormecia com o som de suas vozes, envolto na segurança tranquila de uma vida que, por fim, havia se unido. Uma noite, enquanto se sentavam no alpendre, vendo Jacobo perseguir pirilampos com um frasco na mão, Olívia se virou para Benjamin e disse: Eu costumava pensar que histórias como esta não existiam, que as pessoas não mudam, que a mágoa que causamos é definitiva. Benjamin a olhou, não com culpa ou desculpas, mas com profundidade. As pessoas nem sempre mudam, ele disse, mas às vezes elas acordam, às vezes elas encontram o caminho de volta antes que seja tarde demais. Ela estendeu a mão e entrelaçou os dedos com os dele, sentindo a força ali, a estabilidade. Você voltou, ela sussurrou. Ele assentiu. Você me deixou voltar. Jacobo correu em direção a eles, ofegante e selvagem de emoção, seu frasco brilhando com uma luz cintilante. Olha, mamãe, olha, papai, ele gritou, segurando-o como um tesouro. Ambos se inclinaram para admirá-lo, suas cabeças quase se tocando, suas risadas se misturando no ar quente da noite. Olívia olhou para Benjamin, que já a estava olhando, e pela primeira vez sentiu que a história não era sobre o que eles haviam perdido, mas sobre o que haviam escolhido construir juntos, peça por peça imperfeita. O futuro já não a assustava. Não parecia um risco ou um ponto de interrogação. Parecia assim, raízes na terra, luz nas janelas, risadas ecoando por cômodos que uma vez só conheceram o silêncio. E enquanto se sentavam ali,
Envoltos em uma alegria tranquila que não precisava de explicação, Olivia soube, por fim e por completo, que todos haviam chegado em casa. A história não é apenas sobre o amor, mas sobre como as emoções reais podem sobreviver a erros, medo e ao passar do tempo. Ela nos mostra que o caminho para se tornar família raramente é reto, nunca perfeito, mas sempre vale a pena quando é genuíno. O final nos deixa com uma tranquila sensação de triunfo, não porque os personagens voltaram ao que uma vez tiveram, mas porque construíram algo novo, algo conquistado com muito esforço, consciente e enraizado no crescimento real. O que mais me tocou foi o momento em que Benjamin deixou de ser apenas um homem arrependido e se tornou um pai, não por biologia, mas por escolha e ação. Sua jornada é um poderoso exemplo de que a força de um homem não está no controle ou na distância, mas em se fazer presente, ouvir e estar disposto a mudar. E Olivia é o tipo de mulher que caminhou pela solidão sem se tornar amarga, sem se tornar uma vítima. Ela se tornou mais forte, mais profunda, mas nunca perdeu sua doçura ou sua crença no amor. O final não é um conto de fadas, é um lembrete silencioso e vivo de que a felicidade não chega em grandes gestos, mas no que escolhemos construir, peça por peça, dia após dia. E é aí que reside a sua verdadeira magia. Perguntas para reflexão e chamada à ação. Você acredita que a decisão de Olivia de ir embora sem dizer a Benjamin que estava grávida foi a correta? Se você estivesse na posição de Benjamin, você seria capaz de deixar para trás sua vida de poder e sucesso por uma família? O que você achou do final, onde não há um grande gesto, mas uma construção lenta e consciente da felicidade? Se esta história te inspirou, dê um like, compartilhe seus pensamentos nos comentários e se inscreva para não perder as próximas histórias.